Livro Conduta Espírita, Psicografia Valdo Vieira, pelo Espírito André Luiz, capítulo 40, Perante as revelações do passado e do futuro. Observar o maior critério em tudo o que se refira a revelações do pretérito, fugindo ao reerguimento infrutífero de cadáveres que devem prosseguir sepultados na cinza do tempo. O passado é a causa viva, mas não soluciona o presente. Convencer-se de que, por enquanto, ninguém se inteirará de acontecimentos anteriores à encarnação atual por motivos banais ou frívolos. A sabedoria superior, em revelando o passado de alguém, cogita do bem de todos. Afugentar preocupações com existências transcorridas, uma vez que qualquer informação nesse sentido deve ser espontânea por parte do plano superior, que julga acertadamente quanto ao que mais convém à responsabilidade. O que passou está gravado. Tranquilizar-se quanto a sucessos por vindouros, analisando com lógica rigorosa todos os estudos referentes a predições. A profecia real tem sinais divinos. Jamais impressionar-se com prognósticos astrológicos desfavoráveis, na certeza de que, se as influências inclinam, a nossa vontade é força determinante. Temos conosco a vida que procuramos. Guardar em mente que muitas almas regressam à vida maior, carregando consigo enormes frustrações pelos equívocos a que se afeiçoaram por terem aceitado revelações destituídas de crédito. Somos herdeiros de nossos próprios atos. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Ô Cris, hoje nós vamos conversar sobre dois momentos que a gente não consegue mexer neles, né? Que o André Luiz trouxe para a gente hoje, a mensagem Conduta Espírita perante as revelações do passado e do futuro. Então, vamos ver, né, o que ele vai trazer aqui para a gente. Mas eu acho que é muito importante a gente já começar refletindo um pouco, né, primeiro sobre esse tempo que já passou, né, o que ele significa, né, o que o passado representa de verdade para nós, né? Eu acho que o primeiro ponto, a gente lembrar, né? Quando a gente chega aqui, a gente tem um esquecimento do passado, né? Isso já é uma pista do quanto que o passado ele interfere ou não também nas realizações desse presente, né? Porque eu fico pensando assim, se a gente lembrasse do passado, muita gente fala assim, nossa, mas seria muito mais fácil, eu ia poder saber o que eu tenho que reajustar, né? Mas, se a gente for olhar para a nossa existência atual, só para agora, né? Quantos conflitos que a gente cria porque a gente está preso em situações, às vezes, lá da infância, né? Então, nem sempre o passado ele é um bom marcador para dizer que a gente vai resolver questões, né? Então, é preciso a gente olhar com carinho para esse tempo e a gente ir pensando o que ele significa de verdade, né? O que significa olhar para o passado? Eu acho que isso é uma boa reflexão para a gente já começar aqui, né? E eu penso também que a gente tem que ter esse olhar, né, carinhoso, sim, para o passado, mas que nós não devemos reviver, né, ficar, vamos dizer, preso, né, naqueles fatos que estão no passado,
por mais que eles nos puxem, né? Quanto você diz, minha infância, se a gente ficar muito focada nisso, aquele fato vai te puxar para ali, porque até inconscientemente você quer estar ali por alguma questão, né? Mas eu acho que nós devemos deixar o passado naquele lugar e seguir, né? Eu acho que sabendo que nenhum dos envolvidos em acontecimentos do passado são os mesmos, nem nós, porque nós estamos evoluindo. Toda a situação mudou, né? Nós evoluímos, então por isso da importância da gente seguir no presente, né? No momento presente, com esse olhar e seguindo em frente, né? Porque nada mais é de que todos estão numa nova situação de progresso e também o passado foi um aprendizado, igual é o aprendizado agora, em novo panorama, né? E uma coisa interessante, né, Cris, porque esse tempo linear, ele é nosso, né? O homem foi vendo uma forma de lidar melhor com o tempo, até para que a gente conseguisse viver de uma forma mais organizada, né? Mas essa coisa de passado, presente, futuro, isso é uma coisa nossa, né? A gente que vai criando isso. Tem alguns autores que eles falam assim. Uma vez eu tive um professor que ele deu uma aula tão bacana falando sobre tempo, e ele falou assim: olha, o passado não existe. E eu consegui entender isso com relação ao futuro. Eu falava: não, o futuro não existe mesmo, ele só existe na nossa imaginação. Mas quando ele trouxe isso, eu até falei com ele: mas como assim não existe? A gente viveu aquela experiência. Aí ele falou assim: Rosimar, a gente acha que viveu, porque toda a experiência ela é alterada pela nossa percepção, pela nossa emoção. Então, tudo aquilo que você acha que você viveu e que é uma verdade, ela está totalmente alterada por muitos contextos. E aí eu falei, nossa, é verdade, eu nunca tinha pensado dessa forma. Eu fiquei lembrando assim, por exemplo, eu tinha uma lembrança muito grande de uma casa que eu morei na minha infância. Eu morei em muitos lugares, mas essa casa especificamente, eu tinha uma lembrança muito grande dela. E foi uma casa assim, quando eu me mudei, né, eu era muito novinha, eu me lembro como se fosse hoje. Foi o único lugar que eu olhei cada cômodo, meio que despedindo, sabe? Foi um pouco traumático para mim mudar daquele lugar ali, porque era a minha memória de infância, né? E é interessante que o dia que eu voltei, a imagem que eu tinha era totalmente diferente do lugar, mas era muito diferente. Então aí eu falei, realmente, né? A gente era como se eu vivesse um conto de fadas, né? Criei uma casa na minha imaginação que era a casa afetiva, né? E quando eu fui ver a casa real, ela não era aquela casa, né? Foi até interessante. Aí eu entendi o que o professor estava falando. Mas eu acho assim, a gente olhar para esse passado, né? É sempre útil quando a gente consegue aprender com ele, né? Senão, não passa de uma prisão construída por nós mesmos, né? Esse lugar que a gente fica preso. Tem um autor da filosofia que ele vai falar o trauma, né? Sobre o trauma. Então, o que é o trauma? O trauma é reviver esse passado, né? A gente não tem trauma de coisas que vão vir, a gente tem trauma de coisas que já aconteceram. Então ele fala assim, olha, o trauma, ele acontece quando a gente diz assim para o universo, né? Ele fala nessa expressão, cada um vai buscando a sua expressão, ele fala assim, o trauma é quando a gente diz para o universo que a gente não quer aprender a lição que aquela situação nos trouxe. E é interessante isso, né? Porque a gente tem situações que realmente são traumatizantes, mas a gente gerar aquilo como um aprisionamento nosso, realmente é porque a gente não está tirando todos os conhecimentos que a gente pode tirar, né? Mas aí a gente fala assim, nossa, Rosimar, mas tem coisas que são tão agressivas para a gente, né? Sim, até as coisas ruins, né? Vou pensar assim,
eu tive uma família que não me deu nada, 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 nem amor, nem cuidado, nada, nada, né? Mas o que que eu posso aprender com isso? Mesmo nas coisas muito ruins, a gente pode tirar lições para a nossa vida hoje, né? Então eu vejo assim, é um capítulo importante esse, porque eu acho, trazendo ele para os nossos dias, né, Cris? Vai falar muito dessas coisas que a gente está vivenciando hoje, né? Que é assim, essa angústia mesmo, né, do viver. E isso vem muitas vezes porque a gente está aprisionado, né, a esse passado. E é importante a gente olhar para isso e buscar quais aprendizados a gente pode tirar, né, com essas lições do passado. Ah, eu tenho saudade porque foi tudo muito bom. Tá, mas então como é que eu posso fazer com que agora fique bom também com isso que eu vivi no passado, né? Às vezes a gente tem um hábito de arrumar assim umas justificativas, né? Mas eu acho que a gente precisa deixar de arrumar justificativa e arrumar caminhos mais possíveis para a gente ser feliz também, né? E esses caminhos, né, possíveis, eles existem, né, Rose? A gente tem que fazer esse movimento, né? Porque senão realmente a gente cria uma prisão, a gente fica ali, né? A gente não vê essas novas possibilidades, né, que estão aí à frente da gente. E o próprio André Luiz, ele está falando isso aqui, né? Aquela frasezinha que ele deixa no final, né? O passado é a causa viva, mas não soluciona o presente. Então, assim, a gente pode até olhar para o passado, né? Vamos pensar. Às vezes eles trazem muito essa simbologia, eu acho ela bacana, né? De um retrovisor, né? O retrovisor ele é pequeno e você não pode ficar só olhando para ele quando você está dirigindo, né? Senão você comete acidentes graves até, né? Mas ele tem que estar ali. Então, de vez em quando, dá uma olhadinha. Se eu estou vivendo essa situação agora e eu estou relacionando ela com o meu passado, o que eu tenho que modificar? Porque o passado eu já vivi a experiência, já sei o que é certo e o que é errado, e agora eu posso fazer diferente, né? Então, eu acho que é um pouco isso. É, eu gosto muito de falar do passado, apesar dele estar dizendo aqui para a gente aprender a lidar com essa situação, né? Uhum. E quando a gente vai vendo, né, que tem essa possibilidade também da gente, por exemplo, quando a gente entra, né, para a doutrina espírita, a gente ouve falar muito de regressão de memória, né? A gente ouve falar do esquecimento do passado, mas tem trabalhos que são feitos que, às vezes, por exemplo, no campo da mediunidade, tem médium que tem acesso a algumas vivências do passado. E aí, o que, que a gente tem que ter clareza, né? Na lei de Deus, nos desígnios de Deus, tudo tem um para que acontecer. E às vezes a gente vai falar assim, nossa, mas se Deus permite que a gente acesse o passado, é porque a gente pode fazer isso com tranquilidade. Mas é importante a gente ter esse para quê, né? Ficar visitando esse passado. Só porque eu quero ficar ali, é um lugarzinho, né? Que por mais que doa, eu já estou acostumada com ele, não é o ideal, né? Então, assim, tem uma situação muito difícil, eu não estou sabendo lidar com ela, eu não consigo desvincular dela. Aí pode até ser que aconteça, né? Essa lembrança para que eu possa ter mais leveza, até nesse momento presente que eu estou vivendo, né? E muito assim interessante, né, Rose, que a gente tem uma ideia de passado, é como se era uma coisa que se vivenciou, deleta, né? Fica lá, acabou. Mas se a gente parar para pensar, nós que estamos na doutrina espírita, a gente sabe que em cada reencarnação existe um elo presente. A gente é hoje
também aquisições do que a gente foi anteriormente. Mesmo que nós não nos lembremos, a gente tem aí algumas questões que só nós sabemos que a gente tem para resolver e que a gente mais ou menos linka aquilo que a gente foi ao passado, vamos pôr assim. Isso eu estou falando para a Cristiana, viu, gente? Mas, voltando aqui nessa questão do para quê, essa questão é um ponto, esses elos que vão se entrelaçando, vão se comunicando em cada reencarnação. É um ponto. Mas, muitas das vezes, o que a gente está vivenciando nessa oportunidade aqui, agora, no presente, nessa reencarnação, é sempre uma grande oportunidade de crescimento moral e espiritual que a gente está tendo, né? Então, a gente compreendendo as lições que estão à nossa frente, que a gente tem que vivenciar, nós não nos revoltamos com essa situação. A gente não vai se lastimar. A gente vai usar, sim, esse para quê diante daquele desafio, né? Então, a gente também tem que pensar, mas eu queria uma vida sem problema. Imagina, você ter uma vida estagnada num grau evolutivo, você fica ali. Isso vai impedir a gente de progredir, porque é justamente esse movimento diante de uma situação é que nos leva ao progresso, né? Nos levam adiante, né? E eu acho também que a gente tem que pensar que nós temos que fazer a nossa parte diante das vivências que são nos dadas, né? E a gente fazendo essa parte, a gente vai ter a perseverança e a gente sempre vai lembrar o que Jesus deixou para nós, quando ele diz: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Então, a gente também não está sozinho nessa empreitada, né? Então, eu penso muito nesse para quê, eu penso nesse propósito, eu penso nessa situação. E isso que você está dizendo desse elo é bem bacana, né? Porque realmente nós não temos várias vidas, né? A gente tem uma vida que ela é vivida em vários momentos. Então, em cada uma delas a gente está com um corpo diferente, mas o espírito é sempre o mesmo, né? Então, não está desconectado uma vida da outra. Então, assim, a gente tem o nosso passado, que ele está aí para ser, para servir de base para as novas construções, mas eu acho que o mais importante é a gente entender que esse passado ele faz parte de um reajuste ou de uma evolução para o tempo de agora. Eu acho que isso é o mais importante, né? A gente saber assim, o que eu fiz nas vidas passadas? Eu matei alguém? Eu ajudei alguém? Eu não sei, assim, se isso realmente traz alguma contribuição para agora, porque a gente pode fazer análise agora, né? Eu acho que isso soa para mim, mas aí eu falo isso com respeito, né? Porque quem quer ter o acesso ao passado é o direito da pessoa, e às vezes isso vai trazer realmente uma forma de viver melhor para essa pessoa, né? Mas eu acho que algumas coisas me soam para mim, né? Igual você está falando, eu estou falando aqui para mim agora, né, Rosimar, como uma distração, né? Porque se eu preciso entender o passado, eu estou fugindo do presente, né? Porque eu preciso entender o agora. Por que eu estou nessa relação difícil? Por que está difícil para mim a convivência no trabalho, o reajuste profissional, ou uma convivência familiar, seja ela com filho, com esposa, com esposo, com sei lá com quem, né? Mas se a gente analisar o agora, a gente consegue melhorar esse agora, né? Mas aí a gente quer buscar, não, eu acho que eu estou numa relação difícil porque fulano me fez isso ou porque eu fiz aquilo. Não interessa se a gente fez alguma coisa ou deixou de fazer alguma coisa,
mas agora é o único momento que a gente pode realmente fazer, né? Então, isso para mim soa muito assim, nossa, eu tô querendo me distrair porque o presente está difícil de eu olhar para ele, então eu quero ir lá para o passado, né? E com relação a esse elo, eu vou trazer aqui um trechinho que eu acho legal. Eu já até citei aqui uma vez, é do livro Diversidade dos Carismas. Diversidade dos Carismas, do autor Hermínio Miranda. Ele é um livro interessante porque ele vai trazer como se fosse uma biografia de uma médium que ela tinha tudo para desistir da mediunidade, porque ela só encontrou barreiras, né? Até que ela conheceu ele é um autor espírita, ele também é médium, e ele escreve bastante, ele até faz estudos na área do psiquismo, né? Que é o Hermínio. Quando ela encontra com ele, aí ele começa a dar um suporte e a estudar as mediunidades que essa médium tinha. O nome dela é fictício aqui, né? Claro, para preservar aí o sigilo e tudo mais, mas ele deu o nome para ela de Regina. E num capítulo, a Regina vai falar dessa questão da gente fazer regressão de memória, porque ele fala sobre isso, que ela tinha era uma mediunidade espontânea, ela relembrava o passado espontaneamente, ela não fazia regressão de memória, mas ela tinha uma mediunidade que possibilitava ela lembranças do passado. Então, só para todo mundo que está acompanhando entender, era tipo assim, ela estava conversando comigo ou com você, por exemplo. De repente, abria uma tela e ela via onde que nós tínhamos vivido, como que a gente tinha vivido. E isso estava trazendo alguns problemas. Por quê? Porque ela encontrava uma pessoa que era um parceiro dela de vidas passadas, e esse parceiro já estava casado, e ela via tudo que tinha acontecido com eles. E por que que ela tinha isso, né? Ela tinha isso, para quê, né? Esse para quê aqui que a gente está perguntando. Ela começou a ter essas visões porque ela estava começando a cair no mesmo erro de outras vidas, de querer ter relacionamento com essa pessoa, ele já estava casado, ele já tinha uma família. Então, ela teve essa lembrança por conta disso. Para quê? Para ajudar ela a não cair no mesmo erro. Aí ela, opa, peraí, toda vez eu estou caindo aqui. Nessa vida eu não vou fazer isso de novo. Então, era importante para ela ter aquilo. Mas olha o que ela fala aqui, né? Que é o que eu queria trazer. Quando ela está falando dessas lembranças do passado, ela fala assim: olha, embora a individualidade tenha animado diferentes personalidades em épocas diversas, vivendo tipos variados, há sempre um traço comum entre as personalidades, isto é, características da individualidade que constituem a base, a estrutura das diversas vivências. Então, eu acho para mim, assim, de todo o livro, né, é um livro bacana, a gente estuda ele até para entender um pouco dessas questões da mediunidade, mas especificamente, essa parte do livro, para mim, é suficiente para entender tudo que eu precisava entender ali, né? Porque ela diz o seguinte: olha, a gente não precisa visitar o passado, não precisa fazer nada disso. Analisando a nossa personalidade hoje, a gente sabe quem a gente é, o que a gente pode ter feito de pior, porque hoje não é a melhor encarnação que a gente tem. Então, se a gente faz hoje, a gente já fez pior do que a gente pode fazer hoje, porque o espírito não retrograda, né? Então, tem traços que são comuns. Aí a gente consegue até ver assim, fulano foi a encarnação de Beltrano. Aí você fala, não tem nada a ver uma personalidade com a outra. É muito diferente. Então, assim, são fantasias também que as pessoas vão criando de quem foi um, quem foi outro, quem é a encarnação de quem, que se a gente usar essa fórmula simples, né,
que existe esse elo, igual você está dizendo, entre uma encarnação e outra, e que as personalidades são sempre muito parecidas, né? Até que a gente vai se melhorando, a gente vai se tornando mais dócil, mais amável, mais afetuoso. Aí a gente vai mudando um pouquinho, né? Mas existe aí todo um preparo para isso, né? É como a gente diz, a natureza não dá saltos. Quem disse isso foi André Luiz no livro Nosso Lar, né? Ele, numa conversa com um dos mentores ali, o próprio mentor, né? Estou usando esse termo mentor, mas é porque está me faltando a palavra ali. Daqueles orientadores do Nosso Lar, fala com ele, André, a natureza não dá saltos, né? Quando a gente sai do mundo material e vem para o mundo espiritual, nós somos os mesmos. A gente volta para lá, para o mundo material, muito parecido. Então, a gente tem que ir evoluindo para a gente ir modificando, né? Eu queria reforçar essa sua fala, porque é muito interessante, né? Quando a gente quer acessar esse passado, eu preciso saber quem eu fui para que aconteça isso. Aí a gente faz um monte de conjecturas, né? Mas eu acho que essa percepção ela é útil para a gente quando ela se torna uma ferramenta, né? Uma ferramenta de compreensão, de aceitação e de ressignificação da nossa trajetória. Mas a gente não precisa, assim, recorrer, muitas das vezes, a questões que nos deixam até muito angustiado, porque se eu não souber, eu não vou melhorar. A gente vai linkando um monte de possibilidades. Não. Essas ferramentas, elas estão aqui presentes, igual você falou, são as nossas intuições, né? A gente pega e fala assim, poxa, mas por que eu tenho tanta dificuldade disso? Eu estou, mais uma vez, pensando ou agindo dessa forma. Então, você tem uma intuição de determinado comportamento ou de determinada ação que você sabe que você tem uma dificuldade que você tem que trabalhar mais, né? Ou uma tendência instintiva sua, né? Por exemplo, sou impulsivo demais, eu não consigo, antes de agir, respirar, perceber a calma em mim para mim poder agir. Então você sabe que ali está um problema também em você, né? Que você tem que trabalhar aquilo ali. É uma percepção, assim, uma tendência instintiva sua, né? Então cada um de nós, sabedores disso, a gente sabe que ali está dizendo muito de quem é cada um, né? Então acho que não precisa tanto dessa angústia de precisar de recurso tal ou recurso tal para querer saber, só vou melhorar se eu souber. Não, você com essas ferramentas, você com a vontade, né, e a perseverança, essa vontade de ressignificar a ação, você consegue começar a trabalhar, igual você diz, né? Não é de um momento para o outro, porque é um trabalho, né? Então ele é diário, né? E com muito esforço, muitas das vezes. Mas você já está fazendo o movimento de fechar um processo e vislumbrar outro, né? Uma outra mudança, um progresso. E assim, aí a gente vai também, né, dentro disso mesmo que você está dizendo, né, a gente vai para o outro extremo, né, que é tentar prever o futuro, né? Ou a gente fica preso no passado, querendo ficar lá, né, naquele lugarzinho que a gente já sabe, ou a gente às vezes vai para esse lugar que a gente também não tem acesso a ele. E a gente não tem acesso de uma forma mais ainda intensa, né? Vamos dizer, não sei se a palavra seria essa, mas se no passado a gente não consegue mudar nada, a gente não consegue mexer em nada, porque já passou, a experiência já foi vivida, no futuro, então, que a gente não tem como prever, né? Agora, a gente pode se conhecer a partir de hoje para a gente ir construindo aquele futuro que a gente quer. Não quer dizer que toda
todas as linhas vão se ajustar, no sentido de eu vou fazer desse jeito, porque aí lá na frente eu vou colher isso. Não é bem assim, né? Isso aí a gente às vezes fala de uma rigidez muito grande. Quando a gente é muito rígido, a gente não abre campo para possibilidades de alterações, e aí a gente sofre também, né? Ah, mas eu me organizei de tal forma. Mas será que a gente pensou quais são os planos de Deus nesse nosso projeto? Eu acho que pensar no futuro é isso, sabe, Cris? Quando eu vou falar dessa questão, né? Ah, eu tô. E às vezes a gente até orienta, né? Que é legal isso, né? A gente não pode viver como se não houvesse amanhã, de forma desajustada, desequilibrada, né? Eu vou viver o hoje intensamente, porque eu não sei se amanhã vai existir. Nós espíritas, então, essa frase não é coerente para a gente de jeito nenhum, porque a gente sabe que a morte não existe, que tudo é uma contínua transformação, mas toda vez que alguém fala comigo, ah, eu estou com os projetos para o futuro, né? Ou então eu mesma, né? Quando eu falar, eu vou fazer uns projetos para o futuro, eu sempre me pergunto, mas Deus está incluído? Você está contando né, com a lei de Deus agindo na sua vida também? Isso é contar com a imprevisibilidade, porque eu tenho acesso a uma parte do meu futuro, que é, olha, eu vou ser uma pessoa organizada, eu quero ter uma vida de tal ou tal forma, mas ao mesmo tempo eu tenho que contar com essa previsão de uma, como que a gente fala, de uma não possibilidade daquilo ali se, se realizar. Então, acho que é muito importante, né, quando a gente toma consciência disso e a gente vai também incluindo Deus nessas possibilidades, né? E aí, volto a dizer, incluir Deus é contar com algumas coisas que não estão no script, né? Complementando, né, Rose, o que você acabou de falar, eu trouxe aqui algumas reflexões também. Eu penso assim, que a nossa construção da nossa vida, ela vai estar sempre nas nossas mãos, né? A bênção divina da reencarnação é uma oportunidade para a gente construir a nossa vida. E sabemos que cada um também será dado segundo a sua obra. Essa fala, né, que Jesus trouxe para a gente, ela vai enfatizar a nossa responsabilidade diante dessa obra. A gente sempre que possível, né, e na condição que a gente já tem, a gente tem que diminuir essa distância daquilo que nós já sabemos para aquilo que a gente tem a capacidade de fazer. E também eu acho que a gente tem que guardar no coração como sendo uma prática diária das nossas ações. O ensinamento do Cristo, que está lá no Novo Testamento, me parece que no capítulo 13, quando ele diz assim: se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizestes. Então, aí prova mais uma vez a, a nossa responsabilidade de diminuirmos essa distância entre o saber e o fazer. E interessante, né, Cris, quando a gente vai vendo essas questões, né, de passado, futuro, se a gente começasse a observar agora, a se olhar, a perceber os nossos comportamentos, os nossos sentimentos, né, a gente vai saber muito do nosso amanhã também. Porque nós somos os profetas de nós mesmos, né? Não adianta mais a gente falar que alguém vai falar para a gente como é que é nosso futuro. Nós mesmos vamos saber, né? O que que a gente está fazendo hoje, quais as consequências disso, o que que a gente vai colher com aquilo que a gente está fazendo. Então, eu acho que a gente precisa ter essa consciência de que somos nós mesmos o tempo todo
que estamos escrevendo a nossa própria história. Às vezes a gente fica num lugar meio conflituoso, né? Que é aquele lugar da vítima, né? Ah, eu não consegui isso por causa daquilo que o outro fez, né? Mas se a gente se colocar nessa situação de seres espirituais que somos, e estamos em evolução, a gente vai saber que a lei é uma só. Né? O que Jesus veio trazer para a gente? Nós não somos cristãos, então a gente tem que saber o que Cristo falou para a gente que era bom para a gente. Então, ele traduziu aquele monte de leis que Moisés trouxe em duas leis: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ou seja, se o que a gente fizer tiver recheado desse ensinamento, a gente está num caminho que é o caminho do bem, que é o caminho que vai levar a gente a ter um futuro mais tranquilo. Se a gente está escolhendo coisas diferentes, o nosso futuro também vai ser de coisas diferentes disso, né? E a gente sempre lembrar que não existe um determinismo na lei de Deus, assim, como se fosse uma lei do olho por olho, dente por dente, né? Existe uma lei de causa e efeito que é regida por essas condições que a gente vai criando para a nossa própria existência e a partir daí a gente vai colhendo, ou no futuro próximo ou distante, os resultados disso que a gente escolhe nesse hoje. E mais uma vez a gente volta a dizer, é o hoje que a gente pode movimentar ele e mexer nele, né? E é muito interessante, né, Rose, quando a gente tem essa consciência que essa construção está aqui, presente, né? Porque a gente se coloca nesse lugar e aqui a gente vai fazer esse movimento de nos doar uma nossa melhor ação, né? E como você disse, é através dessa ação bem colocada, bem feita, que nós vamos colher o fruto lá na frente, né? É. E assim, eu fico pensando também, e André Luiz traz isso aqui para gente, né? No penúltimo item, ele fala sobre essas previsões, né? Esses prognósticos astrológicos, né? Essas previsões de futuro, né? É interessante como é que a gente fica impressionado com isso, né? Mas ao mesmo tempo a gente se apega a coisas sempre ruins, né? Se tem uma previsão boa, a gente não se apega a ela muito, não. Mas se é uma previsão ruim, como que a gente agarra isso como uma verdade absoluta, né? Eu costumo brincar assim, os astros, eles têm sim vamos dizer, um para quê estarem aí, né? Já que a gente está falando esse termo, esse para quê. Então, não é um divertimento, não é uma coisa aleatória a gente ter uma lua, por exemplo, um sol, os astros estão aí. Mas, ao mesmo tempo, eles não são os determinantes da nossa vida, né? Eu costumo brincar assim, eu sou de um signo, aí as pessoas falam algumas características desse signo. Eu falo assim, olha, algumas coisas batem muito certinho, né? Então, por exemplo, as pessoas desse signo, elas têm essa e essa e essa característica. Todo mundo vai ter a mesma característica? Não necessariamente, porque a gente não está só influenciado pelos astros, né? A gente vai depois ter a sociedade que a gente vive, a cultura que a gente nasce, os pais que a gente tem, a família que a gente reencarna. Mas algumas características elas são muito parecidas. Então, a pessoa do signo tal, ela tem esse padrão. Aí eu falo assim, olha, então porque eu sou assim, estão dizendo, né? Os astros dizem, ó, você nasceu no dia tal, então você é regido pelo signo tal, então você tem essas características. Eu posso colocar na conta aí do meu signo comportamentos ruins que eu tenho? Não devo fazer isso.
quê? Porque se isso é uma característica de um signo, eu nasci naquele signo, é para que eu possa olhar para aquilo e mudar também. Porque os astros não podem me determinar como espírito imortal que eu sou. Eles podem sim trazer algumas características, mas não pode ser uma coisa determinante. Então, quando eu entendi isso, foi até bacana, porque eu falei assim: olha, se essa é uma característica, e é uma característica ruim, de repente, né? Porque traz coisa boa e ruim. Se é uma característica ruim, quer dizer que eu posso mudar. Se é uma característica boa, quer dizer que eu posso melhorar. Então, eu acho que é importante a gente olhar para esses sinais que vão chegando para a gente também, né? Não excluir, não acredito nisso e larga isso para lá, e nem trazer aquilo como uma verdade absoluta que eu não possa mudar. A gente pode mudar tudo o que a gente quiser no nosso comportamento, né? Então, assim, eu trouxe isso até meio assim, brincando e tudo, mas é uma coisa para a gente refletir, né? Vamos olhar que características que eu tenho e que não são muito bacanas. Às vezes, do meu signo, se eu sou muito chegada nessa coisa, né? Nós não estamos aqui fazendo apologia às pessoas começarem a olhar para signo, não, tá? Horóscopo, essas coisas, não. Mas é só para dizer, porque tem gente que gosta, né? E se gostar, usa isso a seu favor, né? Eu acho que tudo a gente pode usar a nosso favor. É interessante, né, Rose, quando você traz isso, porque eu acho assim, está um pouquinho linkado na fala anterior, quando a gente diz que a construção da nossa vida está sempre nas nossas mãos, né? Porque a gente tem o livre-arbítrio, né? Da gente fazer as nossas escolhas, né? Aí quando você traz ali, no início da sua fala, você falou a questão da lua, né? Da influência dela, o astro, a lua, o sol. Aí eu fiquei aqui assim refletindo, né? Que assim a base da nossa vida, né? Porque a gente tá lá, quem teve o privilégio de conversar muito com os avós, né? Vamos pôr assim, porque com eles era uma sabedoria incrível dessas questões de como que o astro para eles assim era a base, né? A base que eu digo assim, a plantação, tal semente, ela é melhor cultivar nessa estação do ano, né? E aí a gente sabe que tem um fator ali que até por conta, né, da diferença dos hemisférios, né, do norte e sul, devido à inclinação da Terra, né, até a incidência do Sol em cada um, né? Mas quando a gente pequena, a gente não tem essa consciência, e a gente fala assim, nossa, ele sabe direitinho que esse mês é isso. Minha avó falava, tal planta não se planta no mês que tem R, né? Mas assim, não era bem porque tinha o R, era por causa, devido a até essa incidência do sol. Aquela planta é uma planta que ela gostava mais de sombra, de umidade, né? Mas hoje a gente compreende isso, mas ali tinha uma sabedoria, né? Mas eu penso, outra questão, né? As pessoas ligadas ao mar, né? Eles sempre falam que hoje os navios são diferentes, eles têm GPS, né? Que tem a conexão lá com o satélite, mas há uns anos atrás, muitos dos navios eram os timoneiros lá, os marinheiros, eles se guiavam pelas estrelas, né? E ali eles iam. Mas você falando, eu fui pensando, não era propriamente aquele astro que estava na frente, não era ele que estava tomando a administração da situação. Ele era um fator que o homem, com seu livre-arbítrio, com seu conhecimento, ele tinha uma base, mas a decisão da rota, vamos pôr assim, na navegação, era no caso lá do comandante, porque ele tinha que ver outros fatores, né? A potência daquele navio, muitas das vezes o vento, como é que estava o mar. Então, é uma questão toda que ele analisava para ele poder, que ele tinha essa responsabilidade que nós falamos aqui, diante da vida dele e da vida daqueles outros que estavam ali. Mas muitas das vezes a gente dá uma enrolada nisso aí e fica mais fácil a gente pôr toda essa responsabilidade numa única coisa, no astro. A maré subiu, invadiu a cidade e acabou com tudo porque a culpa é da maré.
Mas aonde está a responsabilidade do homem que tem esse entendimento, esse conhecimento e constrói avançando mar adentro, né? Então, muitas das vezes a gente tem, eu fiz isso assim, eu sou assim, porque é culpa do astro que me rege, né? Eu sou do signo tal, com lunação, não sei lá como é. Não, por que, que outras pessoas que também são desse signo têm uma tendência, mas torna a repetir, a construção da vida é nossa, né? Então, igual você falou anteriormente, então eu estou no comando, né? Não preciso ser assim. Então, eu penso muito nisso, né? Igual hoje, né? As navegações são via satélite, como eu falei, né? Tem um conhecimento, assim, astronômico nisso aí, porque é através dos satélites que a gente vai usar ali o GPS do celular, o GPS do carro, mas mesmo com essa questão, essa tecnologia mais moderna de hoje em dia, eu fico vendo assim, por exemplo, né, a gente tem um GPS no carro, às vezes a gente vai para uma cidade e o GPS fala, vai por essa rota. Mas aí a gente pensa, não, ele está mandando, mas ali eu não tenho dificuldade de andar naquele local. A gente não vai, a gente não, mesmo que esteja engarrafado, eu vou por aquela ali, porque aquela ali eu me sinto mais segura em ir. Então você fez a troca ali, né? É. Nossa, Cris, esse exemplo que você trouxe é perfeito, porque realmente é dizer da gente e do quanto que a gente coloca a nossa vida e as nossas escolhas, né? Ou em objetos, ou em fenômenos, ou em outras pessoas também. Né? E nós estamos no controle das nossas vidas, não dá para a gente mais, em pleno século XXI, ficar responsabilizando outras pessoas, outros elementos que não a gente mesmo, né? Então, assim, até mesmo falando sobre essas questões, né? Às vezes a gente passa, né? Hoje em dia, a gente tem essa facilidade do GPS, você foi falando, eu fui pensando aqui, é uma facilidade da modernidade isso, né? Eu lembro do meu pai, por exemplo, meu pai era muito bom motorista, ele conhecia os detalhes, a rua tal, no bairro tal, e fora outras cidades. É como se ele tivesse um mapa na mente dele, então ele ia com aquilo, né? Era muito interessante. Eu ficava assim, encantada de ver meu pai. Eu, por exemplo, até com GPS eu me perco. Eu não tenho essa visão, essa clareza. E aí, você foi falando, eu fui pensando, a gente não pode confiar num aparelho, a gente tem que conhecer. É claro que a gente vai usar o GPS, por exemplo, né? Vou pegar esse exemplo que você trouxe, que eu achei muito bacana. Olha, eu vou para eu ter mais segurança, né? Porque às vezes pode ter tido alguma mudança e tal, mas eu preciso minimamente, antes de viajar, conhecer aquele percurso ali, para eu não ficar também à mercê de algo que eu nem sei se vai falhar. Olha só, né? Um exemplo que você trouxe está dizendo da nossa vida, né? O quanto que às vezes a gente coloca a construção da nossa existência também em coisas que a gente nem sabe se funcionam direito. Então é bacana isso, né? E aí, já caminhando aí para o final, né? Hoje a mensagem, o capítulo aqui, ele é bem pequeno, né? O André Luiz trouxe poucos itens, mas são itens importantes, né? Então, eu acho assim, você trouxe essa questão, né? Do quanto que os nossos antepassados, eles conheciam a natureza, quanto que eles também usavam isso a favor deles, e a gente perdeu um pouco isso, né? Então, eu acho assim, se tem uma coisa que a natureza nos ensina muito, é que a matéria é impermanente, porque tudo se transforma o tempo todo. Então, nós somos essa transformação permanente, a gente precisa se dar conta disso. A gente não está preso nem a um passado e nem estamos determinados para um futuro, mas a gente está vivendo para uma construção sempre. Né? Construção de quê? De nós mesmos, daquilo que a gente quer, da onde a gente quer chegar.
Então é preciso que a gente tenha mais clareza sobre a nossa própria vida e assuma o comando disso, né? Que a gente chama de percurso existencial, que é esse trajeto que a gente faz aqui, que ele não é permanente, a gente vive em constante transformação, né? E só para encerrar aqui minha fala, né, e já te passar a palavra aí para a gente também, né, ouvir as suas considerações, eu queria dizer que hoje a gente não sabe se o som vai sair legal, igualzinho do começo ao fim, que a gente teve que mudar aqui a plataforma. Mas, de qualquer jeito, foi feito com muito carinho aí nosso estudo, como é sempre, né, Cris? Isso aí, Rose. Para finalizar minha fala também, né, sobre essa questão dessa conexão com a natureza, né, que a gente estava falando, eu até iniciei falando dos nossos antepassados, como o capítulo é perante as revelações do passado e do futuro, e que a gente, isso talvez, por a gente não saber muito bem, né, como a gente veio falando aqui ao longo da nossa conversa, a compreensão, o entendimento disso, muitas das vezes isso causa até um certo estresse na gente, uma certa ansiedade. Então, eu queria finalizar falando um pouco dessa natureza, né? Até uma fala meia poética, porque eu falei dos avós, aí eu já lembrei um monte de coisa. Então, eu acho que essa natureza nossa, externa, ela tem que conversar com a nossa natureza interna. E assim a gente sempre vai conseguir reconectar o nosso eu, o nosso ser, com uma forma mais calma e equilibrada, vivendo essa jornada no presente, né? Mas construtores, né? Pegando o passado, como a gente falou anteriormente, como recursos que nos trouxe para a gente ser quem a gente é hoje, construindo aqui da melhor forma o nosso futuro. Então é isso, é essa forma calma e equilibrada. Essa conexão da nossa natureza externa com a interna, tem uma questão que eu gosto muito de fazer. Por exemplo, você andar descalço, né, pisando na terra, é uma forma da gente, assim, descarregar toda essa energia que a gente, às vezes, muitas das vezes, fica tenso, querendo resolver tudo, querendo saber tudo. Deixa isso fluir, né? Deixa isso ir embora, descarrega essa energia. E também, ao mesmo tempo, é uma forma da gente se abastecer dessa energia vital, nos dá outra força, clareza, para a gente enxergar a nossa jornada com mais leveza, né? E para finalizar, a gente sempre lembrar que nós fazemos parte da natureza e ela faz parte de nós. Tudo está conectado, né? Seja lá no passado, seja no presente, seja no futuro, a gente está envolvido nisso tudo, né? E é isso aí, gente. Obrigada, Rose, pela oportunidade. Um abraço para você, um abraço em todos. Maravilha, Cris. Ótimas reflexões aí. Vamos pensar um pouco sobre isso, né? Como é que a gente está com relação ao nosso tempo, né? Em que tempo que a gente está preso? Isso é muito importante, né? Muito obrigada, Cris. Uma ótima semana. Um abraço para todos também.